Curso de Robótica, primeira aula. Robótica é o estudo da tecnologia junto com o planejamento de ideias e construção de robôs, dos diversos tipos de robôs. Eu consigo ver daqui, que aqui no meio... Robótica. Dentro desse tema está inserido a criação, a história da invenção dos computadores, a criação dos robôs e a criação das máquinas. No país Tchecoslováquia, onde a língua é tcheca, a palavra robótica significa trabalho e ela é usada no sentido, não é o sentido do trabalho humano, e sim do trabalho que substitui o trabalho humano, por exemplo, as máquinas. Então, existem diversos tipos de exemplos de máquinas que funcionam substituindo o trabalho humano, e é nesse sentido que se utiliza na Tchecoslováquia a palavra robótica. Na Grécia Antiga e em Roma, na Itália, acreditava-se que os gregos e romanos já utilizavam robótica. Mas como? Nas construções, utilizavam diversos tipos de máquinas que auxiliavam a realizar movimentos automatizados, como, por exemplo, na construção do Coliseu em Roma. E também no templo grego, na construção. A robótica está presente no dia a dia das pessoas, em coisas simples. Em todas as máquinas e equipamentos, desempenham funções pré-programadas, autônomas, antes executadas por humanos. Por exemplo, o aplicativo de celular, que é programado para fazer a tradução de português para Libras, e também contém um dicionário em Libras dentro do aplicativo. É um exemplo de robótica. Outro exemplo é o elevador. É uma máquina que funciona pré-programada por um humano. Antigamente, utilizávamos no dia a dia itens ou objetos de uso manual. E hoje em dia, é cada vez mais comum realizarmos tarefas, as mesmas tarefas, de maneira mais fácil, com a ajuda de equipamentos com princípios de robótica. Agora vou mostrar alguns itens e máquinas que contêm princípios de robótica. Por exemplo, o elevador, que ele sobe ou desce a partir do acionamento de um botão. Por exemplo, o liquidificador. A partir de um botão da programação, a velocidade dele pode se alterar. Por exemplo, um portão automático, que a partir do acionamento de um botão ele pode abrir ou fechar, subir ou descer. E ele faz isso de maneira automatizada. Outro exemplo é o aplicativo que faz tradução de português para Libras. Em todos esses exemplos há princípios de robótica. Agora eu vou mostrar alguns exemplos
de situações do cotidiano sem princípios de robótica e com princípios de robótica. Então, os robôs são mecanismos automáticos que fazem trabalhos e movimentos iguais aos dos humanos. E os humanos são controlados por humanos e possuem sistemas eletrônicos. Desde a primeira revolução industrial, as máquinas passaram a substituir o trabalho manual humano, e robôs e outros equipamentos são utilizados para aumentar a produtividade das empresas. Aonde usamos a robótica? A robótica está presente nas diversas áreas, desde a produção industrial ao uso doméstico dentro de casa. Por exemplo, no uso doméstico, na indústria, na medicina, no serviço militar e no setor automotivo. Dentro de casa, muitas vezes os robôs desempenham tarefas domésticas, por exemplo, acender as luzes, ou, por exemplo, auxiliar na limpeza. E com o desenvolvimento tecnológico e a descoberta de novos materiais de construção, logo permitirão que em algumas décadas os robôs sejam cada vez mais capazes de entender, analisar tarefas, tornando o dia a dia cada vez mais prático. A utilização de robôs na indústria é uma realidade em todo o mundo. Eles podem ser usados para o transporte automatizado, ou para veículos de transporte de carga. Numa linha de produção, são capazes de desempenhar funções arriscadas para seres humanos, como transportar vidros para montagem de automóveis. Atualmente, há mais de 700 mil robôs empregados na indústria em todo o mundo. Eles proporcionam redução de custos, aumento da produtividade e melhor aproveitamento da matéria-prima, economia de energia, além da possibilidade de montagem de peças em miniaturas e coordenação de movimentos mais complexos. Robótica na medicina. Na área da saúde, a robótica está presente
de diversas maneiras. Entre elas, o apoio a idosos e também aos deficientes. Por exemplo, através de próteses nas mãos, nos braços, ou até mesmo nas pernas, por exemplo. Também através das cadeiras de rodas motorizadas e até mesmo através do implante coclear. Ainda na área da medicina, permite a realização de intervenções cirúrgicas à distância através de teleoperação de robôs. Podem ser usados ainda em cirurgias delicadas que precisam de precisão máxima nos movimentos. Por exemplo, os robôs representam um importante avanço na medicina, em procedimentos, por exemplo, como a videoendoscopia. Robôs cirurgiões são utilizados em todo o mundo. Eles normalmente são orientados por controle remoto ou por comandos de voz, que substituem as mãos do médico em cirurgias delicadas. Robôs já foram utilizados em diversas cirurgias médicas sensíveis ou delicadas, por exemplo, no coração, nas artérias, no estômago, na bexiga, rins e até mesmo no cérebro, ou em qualquer outra região delicada. Robótica no serviço militar. Os robôs militares são diversos os tipos. São autônomos, imóveis, controlados remotamente e projetados para aplicações militares, para busca, vigilância, e podem, por exemplo, entrar em um local para salvar pessoas. Os drones, por exemplo, são utilizados para vigilância e monitoramento de um local. Também podem ser utilizados para lançar bombas, ou até mesmo para o desarmamento delas. Robótica no setor automotivo. A maior parte dos robôs existentes no Brasil se encontra na indústria automobilística, responsável pela projeção, criação e montagem de veículos. O índice da automação da indústria automobilística é de 90% em geral, mas em algumas fases da produção pode chegar a 100%. A indústria automotiva é um dos campos que mais utiliza a tecnologia da robótica. Os robôs são programados para substituir os humanos em trabalhos perigosos ou pesados. Os robôs são programados para substituir mais de 10 homens, além de suportarem condições de trabalho desgastantes, repetitivas ou perigosas, situação que um humano não conseguiria.